Eu fiz uma pergunta antes do intervalo, vou repetir agora. Você sabe qual é a diferença entre o hipotiroidismo e o hipertiroidismo? As duas são doenças causadas pela tireoide. E a gente vai falar sobre isso com a médica endocrinologista que está aqui com a gente, doutora Jaqueline Fernandes. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Olá, muito prazer. Boa tarde a todos. Fala pra gente, então, a diferença entre o hipo e a hiper. O hipotiroidismo é quando a tireoide está produzindo hormônios em falta, ela está mais enritecida. Então, a quantidade do hormônio do metabolismo, que é o hormônio da tireoide, está pouco. Então, você pode sentir fadiga, cansaço, ficar com muita sonolência, pele seca, ganho de peso. E quando estamos com hipertireoidismo, já é o contrário do hipo. É quando está em excesso de hormônios. Então, o que acontece com esse excesso de hormônios é que você fica com um metabolismo muito acelerado, podendo levar a tremores, agitação e até alterações psiquiátricas. O que engorda é o hipotiroidismo, é isso? Isso. Que ganha peso. Isso, quando o metabolismo está funcionando mais lento, lembrando que o ganho de peso com o hipo é de 5 até no máximo 10 quilos. Ganhos maiores geralmente não estão associados somente a alterações da tireoide. E o que provoca essas alterações, doutora? Principalmente o hipotiroidismo é causado por uma alteração autoimune, que é bem conhecida como Hashimoto. Hashimoto é quando o nosso próprio corpo produz anticorpos que atacam a nossa tireoide. E com isso ela vai funcionando cada vez menos, produzindo menos hormônio, e é aí que vem os sintomas. Cansaço, alteração da pele, queda de cabelo, ganho de peso, vem todos daí. Doutora Jaqueline, nesse caso do hipotiroidismo, tem como evitar ou não? Tem como termos uma vida mais saudável, né? Então, se alimentar saudável, com muitos legumes, muitas verduras, frutas, ter uma vida ativa, exercício físico de rotina e um consumo adequado de iodo. Lembrando que o sal de cozinha brasileiro ele já vem iodado. Então, já tem a quantidade suficiente de iodo na dieta. A hipertiroidismo, quais são os sintomas? Hipertiroidismo, você fica acelerado, metabolismo alto. Então, começa a emagrecer perdendo músculo. Então, sente muita fraqueza, você pode sentir tremores e você fica mais agitado, não consegue dormir. Então, é bem ao contrário do hipotiroidismo. E nesse caso, aí, o que provoca também? O hipertiroidismo pode ser causado por nódulos na tireoide que produzem um excesso do hormônio, ou também pode ser causado por uma doença autoimune que chama doença de Graves, que também tem autoanticorpos que atacam a tireoide, mas dessa vez ela faz aumentar a produção dos hormônios. Doutora Jaqueline, nos dois casos, o tratamento? O tratamento é diferente para cada um, individualizado, né? Com o hipotiroidismo, como está faltando o hormônio da tireoide, a gente repõe o hormônio com levotiroxina. Então, o paciente toma um comprimidinho bem conhecido como Puran, Levoide, de manhã em jejum. E o hipertiroidismo, a gente trata também com um remédio que vai impedir a formação desses hormônios da tireoide, que é conhecido com outro nome. Esses remédios que a senhora disse aí, tem que tomar pro resto da vida? O hipotiroidismo, geralmente, sim, principalmente se a causa dele for autoimune, porque autoimune é uma doença crônica, então a tendência é sempre precisar de usar cada vez mais hormônio. E no outro caso, pode? E no outro caso, não, é transitório. No hipertiroidismo, geralmente, o tratamento é feito por 1 a 2 anos. Se não resolver, a gente parte para um tratamento definitivo, e o definitivo pode ser iodo, radioterapia, ou a gente pode fazer uma cirurgia e remover a tireoide. Está explicado. Então, nós respondemos a pergunta que a gente fez com a doutora Jaqueline Fernandes, médica endocrinologista. Doutora, muito obrigado. Uma boa tarde para a senhora. Muito obrigada. Lembrando da importância de todos de se cuidarem, fazerem exames de prevenção. A tireoide, se vocês sentirem aumento do pescoço, também muito importante avaliar. E com o exame de sangue, foi um prazer. O exame de sangue, então, detecta. Esse é o exame de sangue a gente usa como rastreio, que é o TSH. A partir dos 35 anos, e quando nasce, a gente já faz o nosso primeiro TSH no teste do pezinho. Homem e mulher ou só mulher? Os dois. Os dois. Os okay. dois. Obrigado. De nada, foi um prazer.